pela depressão que eu passei, que muitas vezes por conta disso eu olhava no olhar de uma pessoa procurando que me ouvisse, as pessoas viravam as costas para mim, eu entendi que aquele dia era necessário, porque hoje eu me prendo no olhar do meu cliente e não deixo ele sem a esperança de eu ouvi-lo. A minha pior história foi quando eu tinha 6 anos de idade. Nós viemos de São Paulo, de Minas Gerais para São Paulo. Um pai alcoólatra, com 4 filhos, e uma mulher analfabeta que acreditou, que o casamento fazia a diferença. Eu, uma filha mais velha, um pai desempregado num quarto, De repente, ele arrumou um emprego e a gente comia durante o dia pão com quiçuco o dia inteiro, porque não tinha um fogão para cozinhar, Então a gente ficava o dia inteiro comendo pão com quiçuco e à noite a gente dormia numa cama de solteiro, 4 filhos. Eu, como filha mais velha, registrei aquilo na minha vida. E aí um dia meu pai arrumou um emprego e eu fiquei muito feliz, que eu achei que tudo aquilo ia dar certo, a gente ia sair daquela vida. E assim, o que me marcou muito era olhar naquelas paredes e não tinha reboco. Eu vi a minha mãe um dia tomando 1 litro de vinho, porque não aguentava mais ver os filhos naquela situação. Numa madrugada, meu pai tinha arrumado emprego, não tinha fogão, não tinha relógio. Ele acordou na madrugada, umas 3 horas da manhã, pulou da cama e falou: perdi o emprego, porque eu perdi a hora. Aquela filha de 6 anos para 7 acordou junto. E eu falei: nossa, se ele perdeu o emprego, eu estou tomando quiçuco com pão, vai piorar. Só que não, era 3 horas da manhã, ele saiu de um lugar muito perigoso, onde as pessoas assassinavam por nada, foi para o emprego e ficou desde as 3 até 7 horas da manhã, esperando a empresa abrir para ele trabalhar. Essa criança cresceu, entre muita pobreza, mas olhando aquele pai acordar na madrugada e de final de semana beber muito, E eu acreditei que eu ia ser alguém. E quando eu cresci, eu arrumei o meu emprego. Eu tinha que chegar primeiro de que todo mundo no meu trabalho. Porque se tivesse alguém que chegasse primeiro do que eu era incompetente, eu ia perder o emprego. Então eu trazia ali uma dor muito grande, uma mochila que era do meu pai. Mas aquela criança de 6 anos entendeu que se eu não chegasse, primeiro, eu ia perder o emprego. Então eu vivi toda a minha história, na minha parte trabalhista, eu sou contadora, eu não era reconhecida no meu trabalho. Uma vez, numa conversa no metrô com o meu chefe, eu falei: nossa, eu preciso comprar um portão para minha casa, e eu não vou comprar porque se eu perder o emprego. Ele falou: mas se você perder o emprego, você tem a rescisão, você pode pagar o portão. Então eu trazia muitas crenças limitantes, E muito sofrimento. Com isso, eu engolia muito sapo no meu trabalho, todo mundo era reconhecido, menos eu fazia o melhor. E quando eu ia pedir aumento, sempre era um não. E aí um dia, foi a primeira vez que eu senti muita dor de estômago. E aí eu fui no médico, uma úlcera, 2 úlceras, 3 úlceras, se curava e automaticamente voltava. Aí um dia o médico falou para mim: olha, você tem que parar de fumar. Eu falei: doutor, eu não fumo. Ele falou: então, o seu CA deu alterado e esse CA, ele só dá alterado para quem fuma. Eu falei: mas eu não fumo. Aí naquele dia eu entendi que eu tinha que dar um tempo no meu trabalho. Porque eu estava num lugar e eu estava vivendo a história do meu pai. Porque eu ficava a todo momento esperando ser mandada embora e eu não era reconhecida, porque aquela criança entendeu que meu pai não ia ser reconhecido. Aí um dia fiz faculdade, porque a empresa induziu, mas não era o que eu queria, porque na minha mente eu sempre quis ser uma psicóloga. Só que eu não me via nessa história, porque eu achava que eu nunca ia poder, porque eu era muito pobre. Aí um dia, trabalhando, tinha já feito faculdade,
eu não gosto muito de rede social. Né? Casei com 17 anos, né? O meu pai, eu encontrei o meu marido, era amigo e a gente começou a namorar e o meu pai resolveu voltar para Minas Gerais para não casar. Aí meu marido foi atrás, eu casei com 17 anos, sem nenhuma experiência de nada. E aí fiz faculdade e no meu trabalho um dia eu resolvi entrar no Facebook, coisa que eu não gosto muito de fazer. E eu vinha orando a Deus, pedindo para que Deus me desse uma solução, porque o meu trabalho, ele não justificava o meu esforço. Então, eu queria alcançar algo, eu ganhava um pouco de dinheiro, mas aquilo não me retribuía. Então eu falei, ai, Senhor, aí comecei a rezar. Coloca algo na minha vida que faça eu viver realmente o meu sonho, né? E quando eu passava mal, porque as úlceras, elas faziam passar mal, que eu sentia cólicas, eu ia trabalhar com cólicas terríveis. Quando eu ia no médico, o médico falava para mim assim, olha, eu vou te dar um atestado de 3 dias. Eu chorava como uma criança na frente do médico. Não faz isso porque eu não posso perder o emprego. Eu não estava na adulta, eu ainda estava na criança de 6 anos. E aí naquele dia, quando eu abri o Facebook e eu vi o Jair, aí eu olhei para o Jair, eu não vi a pessoa do Jair, eu olhei dentro dos olhos dele, porque como ele fala assim, eu tenho os olhos muito esbugalhados e a única coisa que eu vi foi os olhos do Jair. Eu quis ver se naquele homem existia uma sinceridade, porque eu já não acreditava mais em ninguém, porque todo mundo se aproximava de mim para tirar aquilo que eu não tinha para mim, entendeu? Então eu falei, não, esse homem deve estar mentindo, não existe isso. E aí eu fiquei assistindo aquele vídeo várias vezes e olhando o mesmo olhar que aquela criança tinha quando o pai bebia, e eu procurava ajuda no olhar de uma pessoa e as pessoas me viravam as costas. E eu fiquei procurando o olhar do Jair para ver se realmente ele estava sendo sincero. Terminou o vídeo, eu falei, eu preciso fazer esse curso. Eu fiz um mini curso e aí ele deu valor. Como eu tinha crença limitante, eu falei, meu Deus, é muito dinheiro. Eu não vou conseguir, é muito dinheiro. Aí eu fiquei pensando, falei, não, é a minha oportunidade. E aí o último dia que tinha para se inscrever, falei, eu vou acreditar. Se eu não acreditar agora, eu ainda vou continuar não vivendo o meu sonho, que eu queria ser aquela psicóloga que aquela criança, né, desenvolveu nela ao ver uma família que estava cada vez mais se envolvendo em alcoolismo, né, em crenças limitantes. Aí eu comecei a fazer o curso, mas assim, muito cansada. Eu chegava do trabalho, aí eu deitava, eu colocava o vídeo e ficava lá escutando ele falando e anotando, deitada, porque eu não tinha mais forças. Se eu fizesse um áudio com alguém, falou, nossa, você não está bem. Era um cansaço que não era do corpo, era da alma. E aí eu fiz o mini curso, fiz o curso. Eu falei, Senhor, o Jair tem alguma coisa que é diferente. Ele não fala de dinheiro. Porque eu tinha ido ver o Corpo Explica, o Elton. E aí eu assistindo lá, ele falava, nossa, se você acha que você não pode ter dinheiro, você tem que ter dinheiro, você quer... E para mim, o negócio do dinheiro pegava muito, né? Porque como eu nunca tive uma família que tinha muito, então eu achava que eu não podia ter. Eu falei, esse Elton eu não quero, eu vou ficar com o Jair. E aí eu terminei o curso, eu falei, eu tenho que começar. Se eu não colocar o pé na estrada, eu nunca vou ter um cliente. Aí, na contabilidade, eu fui visitar um cliente. Aí eu falei, Senhor, eu quero a pior pessoa, que tem os piores problemas. E é o Senhor que me apresentou o Jair, o Senhor vai me apresentar o cliente que eu vou começar a atender agora. Eu confio no Senhor, porque antes de conhecer o Jair, primeiro eu tinha falado com o Senhor. Aí eu fui nessa cliente e falei, eu sou terapeuta, eu quero fazer estágio. Eu acabei o meu curso e eu preciso de um estágio.
Não conhece ninguém? E como era uma ONG que trabalhava com pessoas de alcoolismo, droga, você vê, a gente atrai para nossa dor, né? Aí a moça falou, nossa, eu tenho uma pessoa aqui que ela tem fibromialgia, ela está em depressão profunda, ela fez 2 bariátricas e engordou de novo. Eu falei, é essa que eu quero, porque eu vou ajudar. Porque o Jair passou uma certeza muito grande, né? Antes eu fiz o meu processo, fui atendida. Aí eu falei, não, joguei meu dinheiro fora, não estou acreditando. Eu não estou acreditando, não mudei nada. Eu sou católica e eu estava indo trabalhar rezando o rosário. E logo que eu terminei o curso, inconscientemente, eu terminei o meu tratamento, inconscientemente eu não percebi como eu estava mudando, foi inconsciente. Eu entrei na academia e como aquela menina não podia chegar atrasada, eu estava rezando o rosário, no meio do caminho eu olhei no relógio, era 8h05, eu tinha que chegar às 7 horas. Aí eu falei, nossa, 8h05, eu não estou tendo crise de ansiedade? Falei, como assim? O meu inconsciente me levou exatamente para aquele dia que o meu pai acordou 3 horas da manhã e ali começou toda a minha dor, né? Toda a minha dor. Eu cheguei atrasada, não me doeu, eu cheguei com autoridade, eu chegava cedo, fazia café para todo mundo e ninguém valorizava o meu trabalho. A partir daquele dia eu falei, eu não faço café para ninguém, hoje eu sou servida. Entrou um rapaz, o rapaz faz café até hoje e me leva café na minha mesa. E aí eu comecei a atender essa moça, fiquei doente. Foi bem em dezembro, tinha terminado tudo, até mesmo meu reprocessamento, estava começando a atender, fiquei doente e fui no médico. O médico falou, ó, vou te dar 5 dias, Natal, que a gente ia trabalhar. O que eu ia pensar? Eles vão pensar que eu estou arrumando uma desculpa para não ir trabalhar, eles vão me mandar embora. Liguei para o meu chefe, eu estou doente, eu não vou trabalhar esses 5 dias. E eu nem me toquei. Quando passou, eu falei, gente, eu não acredito que eu falei isso para o meu chefe. E foi bem naquela época da pandemia, peguei uma tosse muito grande e a tosse não passava. Eu entendi que, é igual o Jair fala, quando a gente termina o curso, quando a gente termina o nosso tratamento, parece que o nosso inconsciente puxa tudo aquilo que era trauma nosso, esfrega na nossa cara e fala, você quer continuar aí? Tudo aquilo que eu tinha medo, depois que eu terminei, veio sobre mim. Eu liguei para o meu chefe e falei, eu não vou trabalhar porque eu não estou bem. Ah, tá bom, pode ficar em casa. Voltei. Quando eu cheguei, tinha uma moça muito, sabe essas pessoas que são rígidas? E eu entrei tossindo numa época de pandemia. Ela olhou para mim e falou assim, você ainda está tossindo e veio trabalhar? Ela falou isso e entrou dentro do banheiro. Entrei na sala do meu chefe e falei assim, eu passei a noite todinha tossindo, estou aqui para trabalhar. Eu não admito que as pessoas tirem o meu espaço. E ele ouviu o que ela tinha falado. Se essa pessoa vier falar mais alguma coisa, eu não respondo por mim. Eu fui e sentei. Quando eu sentei na cadeira, eu falei, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Eu estava agindo de uma forma inconsciente, mas com umas gavetas limpas, com a TRG, limpou tudo que estava como trauma, me jogou para o meu passado e ali eu tinha oportunidade de fazer diferente porque eu tinha sido potencializada. Falei, eu não estou acreditando. Aí na minha mesa eu fiz, yes, não doeu, não doeu. Daquele dia eu comecei a perceber que a minha vida estava mudando. De uma criança que tinha uma crença limitante, se eu tivesse R$100 no bolso, e se eu fosse comprar uma coxinha, eu não comprava, porque eu tinha medo se amanhã não tivesse nada para comer. Eu passava muita vontade. Na minha casa eu não trocava o móvel, porque eu achava que eu não podia gastar, e se eu passasse fome amanhã? Aí eu chamei meu marido, falei, olha, a gente está precisando trocar a mesa da casa. Ele falou, então vamos no shopping comprar. Aí eu cheguei lá no shopping e falei, moça, eu preciso de uma mesa.
ela veio me trazer tudo aquilo que a velha Cida acreditava, uma mesa para, né, para quebrar no outro dia. Eu olhei para ela e falei, moça, eu quero uma mesa. Aí ela falou assim, tá bom. Aí ela me mostrou a mesa que eu queria, eu comprei. Cara, aí eu fui trabalhar, eu falei, nossa, isso tudo inconsciente. Eu falei, gente, eu tô precisando de um guarda-roupa, Tinha pego o WhatsApp da mulher. Falei, moça, eu preciso de um guarda-roupa. Aí ela me mostrou um guarda-roupa lá, aqueles guarda-roupa que você compra num dia e no outro dia quebra. Falei, moça, você não tá entendendo, né? Eu tô querendo um guarda-roupa. Comecei a usar o meu psico e comecei, né, a negociar com ela. Aí ela me mostrou o guarda-roupa que eu queria. Eu falei, olha, eu acabei de comprar uma mesa aí. Aí o guarda-roupa, quanto que é? Ela falou, tá 13 mil reais. Falei, 13? Vamos falar. Comprei a mesa, agora vamos negociar. Você pode fazer um desconto aí nesse guarda-roupa, né? Ela falou, claro, faço sim. Comprei o guarda-roupa. Aí eu parei e falei, gente, eu tô com uma dívida. Eu tinha medo de comprar uma coxinha, não fazia dívida, não fazia prestação. Falei, tem alguma coisa errada aí. Aí eu comecei a falar, nossa, a terapia fez efeito. E ela tá agindo de um jeito tão natural que eu não mudei quem eu era, mas eu mudei o que eu acreditava. Aí, não satisfeita e atendendo a mulher. E eu falei, não, eu preciso atender ela, ela não sabe o curso que eu fiz, ela é a primeira, só eu domino o processo, então eu não tenho que ter medo dela. Então eu vou atendê-la sim. Ela veio toda destruída, de um pai também alcoólatra. Então eu atraí também os meus medos e as minhas dificuldades para eu também entender que tinha pessoas que viviam como eu. E essa moça, ela de uma depressão, e ninguém conhecia ela no bairro, ela foi evoluindo e um dia atendendo, até numa mentoria, depois que eu atendi, eu fui participar da mentoria. Eu estava tão feliz porque ela me trazia resultados. E aí eu falei pro Jair naquele dia na mentoria, Jair, hoje eu me sinto uma Jair de saia, porque hoje eu sei o que é ser uma terapeuta. Aquele dia ela tinha enchido a minha bola. Aí nisso, quando eu me potencializei, eu falei que eu queria comprar, né, um sítio, um terreno para construir um sítio. Só que eu potencializei e deixei lá. Aí eu falei, nossa, isso inconsciente, eu preciso comprar um terreno. Falei pro meu marido, a gente precisa comprar um terreno, né? Aí ele falou, como, mulher? A gente não tem dinheiro para isso. Não. Eu falei, não faz mal, ver não mata ninguém. Aí marquei de ver um terreno e eu queria um outro terreno em Guararema, uma cidade de São Paulo. Aí um amigo meu ligou e falou assim, olha, tem aqui no condomínio fechado um terreno vendendo. Falei, não, mas eu marquei com uma pessoa para ver 1.000 metros, é mais ou menos 70 mil, né, para comprar a prazo. Aqui são 20 mil metros. Eu falei, moço, tá doido? Se R$1.000 metros é 70, imagina 20 mil metros. Eu fui, acreditando. Cheguei lá, nós dividimos o terreno, uma pessoa comprou 10 mil metros, eu comprei 10 mil metros. Só que assim, eu acreditei que eu podia ter aquele terreno. O dono do terreno tinha recusado 240 mil. Ele chegou e falou assim, eu vendo para vocês me dão 50 mil de entrada e eu parcelo o resto 750 por mês a perder de vista. Eu falei, o terreno é meu. Mas eu acreditava. Em menos de 6 meses, esse homem chamou, falou, olha, eu vou vender, se vocês me derem, cada um de vocês 32,5 mil, eu vendo o terreno, a gente quita esse terreno. Então, menos de 6 meses, eu tinha uma dívida de 200 mil por uma criança que não comia uma coxinha, que tinha medo de perder o emprego e não tinha coragem de comprar um portão, porque achava que não podia comprar e pagar. Depois que eu fiz a terapia, menos de 6 meses, eu paguei uma dívida de 200 mil. Acreditando que eu podia mudar a minha vida. E hoje eu já mudei vidas, né? Não eu acredito que Deus, que nós somos
somente canal da graça de Deus. Como Jair, ele é um homem pecador, cheio de defeito, mas ele deu a oportunidade para que ele fosse canal da graça. E naquele dia Deus uniu a minha alma com a alma dele, porque Deus conhecia o meu desejo de ser psicóloga. Mas ele sabia que naquele momento eu não ia poder ter o dinheiro para pagar uma faculdade de psicologia. Eu tive dinheiro para pagar uma faculdade de contadora, de ciências contábeis, né? Mas de psicologia, que era meu sonho, eu não tive porque eu achava que eu não era merecedora. Então eu fiz a faculdade que o meu chefe queria, não a faculdade que eu. Oi? Como que eu me sinto hoje? Eu sinto uma pessoa que eu transformo vida. E cada dia eu transformo a minha vida, porque eu continuo fazendo terapia na dor do outro. Porque eu falo para o meu cliente, aqui nós estamos trocando experiência. Eu te transformo e você me transforma com a sua dor. Aí eu valorizo o meu passado. E eu digo para todos os meus clientes e para mim mesmo, o meu passado é a minha história, mas não é a minha dor. E gente feliz faz gente feliz. Porque eu preciso buscar uma felicidade que está dentro de mim. Se eu não acreditar nisso, cada dia da minha vida, eu não consigo transformar a sua vida. Então nós somos energia. A energia que está em mim se encontra com a sua energia e a gente faz a diferença, e a gente faz um mundo melhor. E foi isso que o Jair me passou no olhar dele. O que eu diria para a Cida, 6 anos? O que eu diria para a Cida de 6 anos? Muito obrigada por ter acordado aquele dia junto com seu pai. Porque se não fosse aquele dia, eu não ia encontrar com o Jair. Porque o Jair deu exatamente para mim aquilo que o meu pai não pôde dar aquele dia. A esperança de uma história melhor. E hoje eu sou orgulho do meu pai. Porque eu sou a única filha que fiz faculdade. Eu sou a única filha que não caiu numa compulsão e numa repetição de dor de viver a história dele de ser alcoólatra. Entende? Porque desde pequeno eu entendia que o meu pai só me dava o que ele tinha. Então, aquela criança queria fazer psicologia para curar a dor do pai, né? E hoje eu não atendi ninguém da minha família, porque eu respeito o espaço deles, entende? Porque eu acho que cada um tem o seu momento. E é tanto que se você chegar para mim para fazer terapia e se você dizer para mim, eu quero parar, eu falo, vai, não é o seu momento. Quando você tiver o seu momento, eu estou aqui para te receber. Porque eu entendi isso quando eu olhei nos olhos esbugalhados do Jair e eu entendi que aquele era o meu momento de recuperar a minha história de dor e transformar essa história numa história de realizações. Eu não jogaria nenhum momento daquela criança. Pelo contrário, eu tenho orgulho de ter tomado que suco com pão, sem manteiga. Eu tenho orgulho, porque através desse que suco com pão, hoje eu consigo entender o meu cliente que tem a dor dele. Pela depressão que eu passei, que muitas vezes por conta disso eu olhava no olhar de uma pessoa procurando que me ouvisse, as pessoas viravam as costas para mim, eu entendi que aquele dia era necessário, porque hoje eu me prendo no olhar do meu cliente e não deixo ele sem a esperança de eu ouvi-lo. Então tudo que eu passei foi necessário para eu me tornar a terapeuta que eu sou hoje. Eu não sou terapeuta por escolha minha, eu sou terapeuta por graça e escolha de Deus. Então eu não faço só terapeuta da carne, porque nós somos uma tríade, mente, corpo e espírito. Então eu busco no meu cliente a satisfação interna. Então se ele não está preparado, eu deixo ele ir. E eu aprendi isso com o mestre Jair. Não se sinta culpado. Um dia ele volta.
entende? E eu fico esperando, como o pai do filho pródigo, de braço aberto. E ele volta, simplesmente porque eu acredito, né? Então essa é a minha história. Eu não mudaria nada da pequena Cida de 6 anos. Pelo contrário, eu olho para ela hoje e tenho gratidão, porque ela me ensinou a ser uma terapeuta humana demais.